hoje vi o sol nascer dentro de mim. Percebi que não demora a passar. Não choro que eu enalteci. Não quero. Oi, Marcela. Oi, Tati. Não perdi tempo. Deixa eu arrumar aqui. Experiência de acordar feliz. Marcela, fica até o final que vai ter uma novidade aí no final que eu acho que é de teu interesse. Diz que contagia pelo brilho do olhar. Agora ela cansa, não alcança. Deixa eu chamar as meninas aqui. É por muito que eu estou aqui. Não era uma levada, nem coisa barata. Era a sintonia de Jesus em mim, dizendo: volta que dá tempo, choro é o momento. Eu não vou dar um jeito, eu já consumi. Tudo tem um tempo, seu tempo é agora. Não quero a sua. Deixa eu compartilhar aqui. Vou chamar o povo para essa live. Oi, Zilma. Ó, parente da Tati, pelo jeito. Olá, boa noite. Que eu estou mandando aqui para os meus contatos. Meu celular não quer parar hoje. Meu cabelo também tá um negócio. Compartilhem essa live. Vamos chamar esse povo. Deixa eu avisar aqui. Às 19h35 a gente começa. Para as meninas chegarem. Deixa eu ver aqui, para quem eu não mandei. Tô mandando para meus contatos. Oi, Claudinha. Tudo bem? Claudinha sempre com a gente. Vamos lá, então. Vamos começar oficialmente. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Deixa eu achar ela aqui para mim convidar. Que não tá aparecendo para mim. Mandei um convite aí, Tati. Vamos ver, vai chegar. Oi. Ah, tá, tudo bem? Ah, meu celular hoje tá teimoso. Deixa eu arrumar aqui.
Eu. Tá me ouvindo direitinho? Tô te Divina escutando. Peraí. fantasia. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo aí, gente? Deixa eu só ver se eu consigo colocar no. Ó, Claudinha disse que tá ouvindo, tá ouvindo. Boa noite, assistindo de Perdiz, Minas Gerais. Ai, que legal, Fátima. Fátima também está sempre aqui com a gente. Oh, chegou o Adriano do Projeto Mais Família, que a semana que vem vou estar lá. Rainara, Rayana, você não conhece. Chegou a dona Débora. Bom, então, né, vamos começar oficialmente. Para quem não me conhece, para quem está aqui e não me conhece, quem vai assistir depois, né? Eu sou a Neuzinha Broto, sou mãe de um dependente químico, uso as redes sociais para falar sobre a minha trajetória, para falar sobre dependência química, para falar sobre codependência. Sou autora deste livro, Diário de uma Codependente, onde aqui eu relato em ordem cronológica a nossa caminhada, minha, do meu filho, da minha filha, amigos. Olha, o Kleber chegou. O Kleber entrou só para te dar oi, Tati. Ele me avisou. Porque ele tá lá no Narep dele, disse, eu vou entrar bem ligeirinho lá no cantinho para dar oi. Ele me falou. Então tá, né? E aí eu venho há um tempo. Ele me disse, verdade? Então eu vou entrar bem ligeirinho num cantinho lá, para dar oi. Deixa eu dar oi aqui. Ainda diz dar oi, Tati, ainda. Olha, bem sem vergonha ainda, ó. E aí eu uso as redes sociais, então, venho, hoje eu sou mentora em codependência, palestras, cursos, bastante curso por aí, né? Já venho nessa pegada de curso já há um bom tempo. Estou finalizando o curso de consultoria em dependência química. Olha, o Adriano também está no NAREP. E estamos aí, né? A Tati conheci por causa de uma internação do meu filho. E aí fiquei 2 anos, né, Tati? Fazendo o grupo online, né? Fazendo o grupo de amor exigente online. E aí a gente já vem há um tempo dizendo para ela que tinha que fazer uma live. Aí tive que botar essa mulher na parede, gente, para ela aceitar. Aí, ó, cheio de coraçãozinho. Ai, Kleber não dá, gente. E aí estamos aí, né, com a dona Tati, como a gente brinca com ela aqui. E eu vou deixar ela falar agora, se apresentar para vocês aí. Ô, Kleber, faz favor de encaminhar essa live aí, tá? Então tá, né? Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aí participando dessa live com a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tatiana, coordeno o grupo de apoio O Amor Exigente. Faz 5 anos e pouco que eu trabalho na parte administrativa da comunidade terapêutica Acolher e 4 anos e meio, mais ou menos, que eu coordeno o grupo de apoio, né? E, bom, no tempo que era presencial, a gente tinha as nossas reuniões lá na Santa Terezinha, né, com todas as terças-feiras, 2 horas, todo aquele protocolo normal das reuniões de amor exigente. Quando começou a pandemia, então, a gente precisou inovar, né, reinventar a maneira de como nós íamos conseguir ajudar tantas famílias que precisavam. O acolhimento em comunidade terapêutica continuou sendo feito, né? Independente de como estava a questão da pandemia. E nesse meio tempo, a Neuzinha internou o Douglas lá na CT, né? E daí a gente começou, e agora? Reunião de amor exigente, como é que a gente vai fazer? E eu meio que nem pensava, assim, em fazer reunião em grupo, online, assim. Daí ela começou, não, mas a gente faz lá no centro onde eu vou, é feito, é fácil, vamos lá. E
começou a incentivar, vamos fazer que é legal, tu vai ver, né? Disso, isso, lá. E a gente começou, então, a fazer as nossas reuniões online, eu, ela e mais, acho que uma, duas famílias, né? Até porque, para início, assim, foi também... para as outras famílias também foi, assim, impactante. Opa, como assim, né? Tu vinha acostumado da presencial e daqui um pouco online, tudo meio distante, aquela coisa toda. E a gente começou devagarinho e o grupo foi se fortalecendo e a gente foi crescendo. E resumo da ópera, a gente ficou aí esses 2 anos quase de pandemia fazendo as nossas reuniões online, todas as terças-feiras. Primeiro a gente iniciou com 1 hora, depois a gente se estendeu para 1 hora e meia, porque a demanda começou a crescer e a gente sentiu a necessidade de aumentar o nosso tempo. Então, assim, foi maravilhosa a experiência do online, mas eu confesso para vocês que a presencial não tem melhor, né? Porque é o calor humano, é o olho no olho, assim, sabe? Tu sente a energia mais forte. Então, assim, a gente voltou agora, vai fazer 1 mês que a gente está presencial novamente. Eu estou como coordenadora junto com a coordenadora regional aqui de Gravataí, então ela me convidou para que eu pudesse ir para a sala de reunião dela presencial aqui na igreja. Como nós, como comunidade terapêutica, não conseguimos retomar as atividades lá na Santa Terezinha por problemas internos da coordenação da igreja, a gente continuou online ainda mais um tempo. Até que os guris da comunidade resolveram voltar a fazer as reuniões de graduados e precisava de espaço, enfim. Eu consegui falar com a Dulce, que é a coordenadora regional da FEAE aqui em Gravataí, e ela então falou assim, não, tem espaço sim para os guris fazerem a reunião deles presencial, mas eu não tenho como ceder uma sala para que tu faça uma reunião fora do dia que é ali, que é nas quartas-feiras à noite, para tu fazer a reunião de vocês. Então, tu vem para cá comigo e ajuda aqui, ajuda a coordenar aqui e fica aqui. E foi o que eu fiz, achei maravilhoso. Ela é uma pessoa incrível, assim, eu vou aprender muito com ela, porque eu acho que ela tem muito o que me ensinar. Acredito, pela caminhada dela, já são 27 anos de grupo de amor exigente, coordenando, enfim. Então, eu vejo muito que a questão do grupo é isso, né? É esse contato com pessoas, é tu estar ali fazendo esse trabalho voluntário, ajudando outras pessoas, mas sempre lembrando que o primeiro a ser ajudado é a gente mesmo, né? Então, a minha entrega, o meu voluntariado, o fato de eu estar ali hoje é porque eu quero, eu preciso dessa ajuda, é por mim, né? E, inconsequentemente, o fato de eu estar ali ouvindo, falando, passando um pouquinho de conhecimento que a literatura nos oferta, assim, tem muita coisa boa na literatura do amor exigente, tanto nas apostilas quanto no livro. Eu acho que essa troca é o que engrandece, assim, os grupos de amor exigente, né? Então, hoje, né, eu tô ali na 59, aqui em Gravataí, na igreja Nossa Senhora de Fátima, todas as quartas, das 20 às 10 para as 10, ajudando ali, então, a equipe que já tinha, né? É a Dulce, a Eteuvina, tem a Eliane agora, e eu ali, então, ajudando a coordenar o nosso grupo. Tem poucas pessoas ainda, então eu deixo o convite aberto para as famílias a irem presencialmente. Vamos participar, vamos lá poder partilhar, contar um pouquinho da tua história, né? Também trazer um pouquinho de conhecimento, vamos ler, vamos entender o que é um grupo de apoio, o que o amor exigente hoje tem para nos ensinar, né? Porque eu vejo muito que a literatura do amor exigente ela nos enriquece a cada princípio, né? Então, é um princípio por mês, são 12 princípios no ano, o quanto a gente tenha que aprender ainda, né? E que nem eu falo assim, pô, eu já estou 4 anos e 6 meses dentro de sala de reunião de amor exigente,
E eu confesso para vocês que eu não sei tudo. A cada ano que passa, a cada princípio que a gente trabalha, eu aprendo mais. E eu tenho um olhar diferenciado para cada princípio que passa de um ano para o outro. Então, casualmente, não tão casualmente, né? Essa live fala de grupo de apoio, exatamente o nono princípio que a gente está estudando esse mês, que é o grupo de apoio. A importância do grupo de apoio para as famílias, a importância do grupo de apoio para cada um de nós, né? Na realidade, eu sempre falei, né, nas nossas reuniões, que o amor exigente não deveria ser só para famílias com dependentes. Né? O amor exigente ele deveria ser para todo mundo, para todas as pessoas, né? Porque assim, por mais que a gente entenda que as pessoas só conhecem o amor exigente através da dependência química, deveria ser muito mais divulgado para que outras pessoas que não têm problema com dependência química usassem dos ensinamentos que o amor exigente nos traz para a nossa vida, como prevenção, para o nosso dia a dia, para a nossa, sabe, para a nossa transformação como pessoa. Porque muitas vezes a gente não tem problema com a dependência química, mas nós, seres humanos, somos totalmente codependentes de outras coisas. E a codependência também está relacionada com a dependência química, em outros setores emocionais, enfim. Então, o quanto o amor exigente é importante na vida da gente. E não só o amor exigente, mas como eu faço parte do amor exigente, eu vou puxar a brasa para o meu assado, tá? Mas eu acredito que qualquer grupo de apoio que nos permita, né, esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa busca por sermos pessoas melhores, eu acho que com certeza vale a pena, vale a gente ter esse esforço, dar esse, que nem eu digo assim, são 2 horas semanais, né? Que a gente pode fazer esse esforço de se tornar pessoas melhores, de fazer a diferença na vida das outras pessoas, o quanto o voluntariado faz esse papel, ele traz esse papel importante na vida da gente, né? Então, assim, a gente levanta a bandeira do amor exigente por causa da dependência química, mas o quanto é importante a gente saber que pode ser muito mais amplo esse conhecimento para a nossa vida, né? No nosso dia a dia. A Fátima falou aqui para nós, ó, que ela conheceu o amor exigente em 2018. E aí a vida dela mudou até então. Pena que não tem sempre lá na cidade dela. E a Claudinha disse que ficamos muito seletivos depois do autoconhecimento. É verdade, né? Eu gosto de trazer pessoas aqui para falar de grupo de apoio, e sim, muitos do amor exigente, que é a filosofia que eu acredito também, porque fica muito aquela coisa, ah, mas é tu, Neuza, tu gosta, ah, Neuza, é porque tu gosta. Não, é porque a gente sabe que funciona, a gente sabe que dá certo, né? E é bom que as pessoas ouçam isso de outras pessoas, para ver que, nossa, olha, realmente a coisa dá certo, eu vou lá conhecer, eu vou ver como é que é, porque é um aprendizado 2 horas maravilhosas, muita porrada, mas maravilhoso. A Débora já participou algumas reuniões nossas. Eu dou a porrada do meu jeito, que vocês sabem, e a Tati já é mais carinhosa. Eu sempre tenho alguém para equilibrar, né, meu lado. A recuperação é movimento a cada ciclo. Crescemos e nos conhecemos cada vez mais. Verdade, né? E o quanto a gente precisa dessa ajuda, né, Tati? Porque é olhar no olho do outro e dizer, ah, esse aqui sabe o que eu estou falando, tem uma ideia do que eu estou sentindo, né? E isso, assim, é o bacana para a gente, né? Quando a gente começa a ter o despertar, né? Porque no início a gente odeia. Eu, pelo menos, odiei o grupo no início, né? Mas daí a gente consegue ver se não, realmente aquele ali me entende. Se eu falar para aquela pessoa ali, ela vai saber o que eu estou falando, mesmo que ela não esteja passando pelo processo que eu estou, né? É que a gente fala muito, né, que a dor ela é individual de cada um, né? E dentro das reuniões do amor exigente, tu tá com pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que a tua, né? Daqui um pouco não na mesma intensidade, mas a grande questão é que ali é um lugar onde tu consegue falar abertamente sobre a doença da dependência química, né?
muitas vezes a família descobre a dependência química, né? E muitas vezes só descobre e vai conhecer o amor exigente através de uma internação, muitas vezes em comunidade terapêutica, e que daí a comunidade indica o amor exigente como forma de conseguir que a família frequente e ganhe um passaporte de que está participando sim para poder fazer a visita, né? E daí a família conhece então o amor exigente. No começo, é que nem tu disse, a grande maioria não gosta, né? Porque muitas vezes nas reuniões é falado aquilo que tu não quer ouvir, né? Tu não quer ouvir que tu é facilitadora, tu não quer escutar que tu tá sendo permissiva muitas vezes, que tu tá facilitando ali a drogadição do teu familiar, que tu tá muitas vezes dando dinheiro para que ele vá para a boca comprar, né? Então, assim, aquilo ali dói, né? Porque às vezes tu deixar de fazer as mesmas coisas e fazer coisas diferentes machuca, tu sair da tua zona de conforto, sair daquilo ali que tu tá acostumada e acha que tu tá protegendo o teu filho, né? Quantas mães vão na boca de droga buscar a droga para o filho usar em casa porque acha que é menos perigoso do que ele mesmo ir na boca, né? Então, o quanto a doença da dependência química adoece a família, porque a família faz coisas insanas, né? Muitas vezes se coloca em risco por causa da doença do outro. Então, as reuniões, ela acaba nos mostrando que a gente não pode cometer esses atos insanos de querer fazer as coisas pelo outro, né? As reuniões do amor exigente, elas nos mostram caminhos que eu posso fazer, mesmo de longe, ajudando de uma maneira que eu não preciso me colocar em risco, né? E eu gosto muito da primeira semana das reuniões do amor exigente, porque fala muito isso, né? Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Por que isso? Porque muitas vezes a família está tão adoecida que o que menos ela faz é pensar nela, né? Ela está preocupada com a doença do outro, ela vive o problema do outro, ela quer resolver o problema do outro e ela se esquece dela. E as reuniões, então, elas nos fazem exatamente a gente começar a pensar na gente, começar a olhar para dentro da gente, né, o nosso mundinho, para que a gente consiga, então, com esse despertar, ajudar na doença do outro, né? Muito se fala e a gente escuta muito dentro de comunidade terapêutica que um cego não guia outro cego, né? Então, tu adoecido, muitas vezes, não tem como tu ajudar o teu filho, né? Então, assim, tu precisa te fortalecer e as reuniões, a proposta é essa, é que haja esse fortalecimento, é que haja esse novo olhar de como tu vai conseguir ajudar o teu especial. Então, o quanto ela nos ajuda, né, a ter essa visão diferente da doença, né? Entender que a dependência química é uma doença, que ela é para o resto da vida e que eu vou precisar me conhecer, me trabalhar para que eu possa, então, estar ajudando mais assertivamente aquele meu especial, né? Então, assim, são 12 princípios, cada princípio bem trabalhado dentro de um mês, assim, então a gente tem 4 semanas para trabalhar bem cada princípio, assim, a cada semana a gente vai estudando um pouquinho. Eu falo muito que a apostila da PAEX, ela tem muitas perguntas, e aquelas perguntas são tão norteadoras que elas nos fazem pensar, elas nos fazem sair da nossa zona de conforto, ela nos confronta. E esse confronto, ele é bom, ele é positivo se a gente faz verdadeiramente, né? Se a gente faz de coração aberto, de mente aberta, honestamente, com certeza aquelas perguntas, ela vai nos ajudar a encontrar o melhor caminho de poder ajudar o nosso especial. E principalmente o autoconhecimento, né, Neuzinho? Eu acho que o autoconhecimento é o que muda tudo, é o que vai nos mudar a nossa visão diante da doença do outro. A gente vai começar a entender que eu não consigo mudar o outro.
eu vou conseguir mudar a mim, daqui um pouco eu vou conseguir mudar como eu enxergo o outro, né? E isso eu acho que nos alivia muitas vezes um fardo, né? Que a gente carrega aquele peso da culpa como se nós fôssemos culpados pela dependência química do nosso querubim, né? Do nosso alecrim dourado, que nem a Laurinha fala, né? Então, assim, o quanto a gente precisa de conhecimento, o quanto as reuniões são importantes para que a gente consiga abrir a nossa mente e conseguir ver a doença de um outro prisma, assim, sabe? Tipo, bom, é doença, é para o resto da vida, bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, é muito importante a gente participar dos grupos de apoio, entender a dinâmica dos grupos de apoio, né? Não se milindrar com as coisas que são faladas dentro do grupo, porque, assim, não é o que eu acho, né? Não é o que a Tati acha, é o que a literatura nos traz, né? Que nem eu digo assim, o amor exigente é algo que veio lá dos Estados Unidos pelo Padre Haroldo, ele implantou aqui no Brasil. Então, quer dizer assim, ó, é uma cultura que veio lá de fora, que deu certo, veio para o Brasil e está dando certo ainda. Então, assim, não é eu, Tati, não é a Neuzinha que está falando, não, é o que tá nas apostilas, está no livro, é a literatura que nos traz esse conhecimento. E hoje, eu me sinto só um instrumento para levar aquilo que já está pronto. Não existe uma fórmula mágica, não existe reinventar. Já está pronto. Eu só preciso seguir aquilo. E daqui um pouco a gente é um instrumento para levar a mensagem para outras pessoas, né? Daqui um pouco a maneira como a gente fala, né? Daqui um pouco os exemplos que a gente usa vai abrir a mente da pessoa. Daqui um pouco tu vai ler aquela literatura e tu não vai entender, né? Daqui um pouco. E aí tu vai ali, a outra pessoa vai falar, vai ter as partilhas, né? Sobre aquele princípio, e aquilo vai te abrindo a mente, assim, e tu vai entendendo as coisas com mais clareza, né? Então, essa é hoje a nossa busca em grupos de apoio, né? Entender todo esse universo de uma reunião de grupo, né? Ela é para nos fortalecer, para nos trazer o autoconhecimento e o conhecimento das coisas que a gente precisa buscar, que a gente precisa viver, que nem eu digo assim, a gente está no lugar que a gente tem que estar, na hora que a gente tem que estar. Então, assim, ó, nada vai acontecer se não é da vontade do nosso poder superior, do nosso Deus, enfim, daquele que a gente acredita. Então, assim, junto com as reuniões de apoio, reunião do grupo, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, a gente precisa se conectar com algo, né, um poder superior, que muito é falado. Por quê? Porque só assim eu vou ter esperança de que coisas boas virão, né? Então, assim, eu venho com a literatura me trazendo toda a problemática, conhecendo tudo que eu preciso conhecer da doença, né? Os sintomas, como eu posso melhorar como pessoa, e tenho que ter também a minha espiritualidade com o meu poder superior para que eu me sinta também fortalecida, né? Para que eu consiga seguir em frente. Então, assim, a gente fala que tem que ter um equilíbrio em tudo na nossa vida e a gente precisa buscar esse equilíbrio. E essa é a nossa meta, né? Assim como o Amor Exigente tem meta, nós temos a meta de querer isso para as nossas vidas, né? É libertador, né? E olha que bacana, né? A Fátima falou aqui que por um ano ela se deslocou 450 quilômetros para poder participar de uma reunião. Olha que bacana, né? Às vezes o grupo tá bem pertinho da gente e aí a gente coloca 500 desculpas, porque são desculpas que a gente vai colocando, né? Para não ir. Ah, não, hoje eu não vou, tá frio, tá chovendo, não sei o quê. Mas não, né? Ela entendeu o processo, né? Como é que funciona. E quando a gente entende isso, se não tem algo perto da gente, a gente vai buscar onde tenha, né? É isso que a gente precisa entender. Estava falando, a Eliane entrou na live,
tu falou dela no início, ela tá aí. O Lúcio botou para nós que uma reunião, uma chance. Muita reunião, muita chance. Nenhuma reunião sem chance. É verdade. É muito isso mesmo. Ai, meu querido Antônio entrou. Não tinha visto. Deixa eu dar um oi para ele aqui. Que a Débora não descobriu, ela aceitou, é verdade. A Débora vem numa caminhada bem bacana aí também, buscando. Também entendeu, né? A gente fala, né, Tati, que o segredo está sempre na próxima reunião, e mesmo que doa, a gente precisa voltar para a próxima reunião, que lá pela terceira, quarta ou quinta, a gente começa a entender, né, o processo. E como é bacana a gente dar sequência, né? Porque o que acontece? A gente que já está há um tempo nessa caminhada, o dependente químico abortou o tratamento, terminou o tratamento, pum, família sumiu da reunião. Tá tudo resolvido? Melhorou? Não tem mais problema? Não tem mais dependente químico? Não existe mais. Tá curado. E, infelizmente, isso acontece muito. Me atrasei porque estava comendo um X. Ai, tu só tá me torturando hoje, hein? Ó, a Eliane tá ali, ó, presente. E isso, eu que já frequento Amor de Gente, imagina, desde 2013, no fim a gente acostuma, mas eu fico ainda com aquela nossa, né? Como é que sai? Como é que não volta, né? Como é difícil das pessoas darem essa sequência, né? E aí a gente sabe que amanhã ou depois, passa um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, lá tá aquele companheiro de novo na reunião, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu, né? E eu falo muito para as pessoas que, independente do que esteja acontecendo com o dependente químico, tá recaído, tá em recuperação, tá internado, não tá internado, a gente tem que seguir no grupo. Não tem que ir no grupo porque o meu familiar está fazendo um tratamento. Não é esse, né? Abrir a mente, cara. A gente bate muito nessa tecla, a gente ter a mente aberta, que a gente vai entender que a gente tem que seguir voltando. E é tão bacana isso, porque cada ano que passa a gente revê os estudos e a gente vê, eu continuo fazendo isso aqui, eu melhorei isso aqui. A gente viu muito no nosso grupo, né? Com uma companheira nossa. E como as famílias precisam entender que elas têm que seguir. Se não terminou o tratamento, segue, que é importante. Se terminou, segue. E se está recaído, então, dentro da sala é o lugar da família, né? Com certeza. E é exatamente isso, né, Neuzinha? A gente viu muito isso agora na nossa online, presencialmente também era igual. As famílias iam por causa do passaporte, elas iam somente o período que o seu familiar estava internado. O cara abortou o tratamento, o cara concluiu os 9 meses, acabou aquela família. Ela não aparecia mais. Porque na cabeça daquela família, ela entendia que a doença era do outro. Ela estava ali por uma obrigatoriedade que a comunidade terapêutica errei aqui, mas que ela então, não, tu vai ter que ir numa reunião de amor existente. Então, assim, ela só frequentava por causa disso. E não porque ela entendeu que, bom, eu estou indo nas reuniões de amor existente por mim. É eu que estou buscando o meu tratamento. É que a gente fala assim, ó. Dentro de uma comunidade terapêutica, os acolhidos têm várias reuniões lá. Eles têm, assim, ó, muito mais horas de reuniões e de cuidados de psicóloga, psiquiatras, tem semanal, uma tanto isso, né? Porque o cara lá dentro da comunidade terapêutica, ele está aprendendo o que ele precisa aprender. Só que a família aqui fora não está fazendo a parte dela. E o que acontece na grande maioria das vezes, né? O cara está lá há 6 meses, precisa sair para visita de ressocialização, que é uma semana. O cara vai para casa, a família não entendeu nada do processo terapêutico.
nada e não fez esforço nenhum, qual é a primeira coisa que a grande parte das famílias fazem? Vamos fazer uma festa de boas-vindas. Ele passou 6 meses dentro da comunidade terapêutica. Daí faz aquela churrascada, convida a família inteira, a família bebe, vão lá, levam a cervejinha, o chopinho, e tá todo mundo bebendo, e o cara indo, né, numa ressocialização de 6 meses e se depara com aquilo ali. Daí a gente para e pensa, né? Como é que essa criaturinha vai conseguir voltar para dentro da comunidade terapêutica, dar sequência ao tratamento e vendo que a família não mudou nada, absolutamente nada. Então, assim, é aquilo que eu falo muito, assim, a família que quer ajudar, ela precisa ser assertiva, ela precisa buscar entender a doença e fazer a parte dela. Agora, bom, o familiar é distante, não quer saber, beleza, segue a tua vida, mas não atrapalha o tratamento do cara, né? E o tratamento é esse, eles precisam evitar pessoas, lugares e situação, né? E daqui um pouco a família que não entende o propósito das reuniões, de entender o tratamento terapêutico, ela com certeza está ajudando que aconteça uma recaída logo ali na frente, porque ela não está mudando, né? O tratamento é a mudança, precisamos mudar, a gente precisa mudar. E daí a família não muda em nada, e daí depois elas querem chorar pelo leite derramado, que o cara voltou, saiu da comunidade terapêutica, recaiu, e não entendem o porquê. Mas daí é o que a gente fala muito assim, né? Bom, eu preciso fazer a minha parte. Se eu quero ajudar, eu preciso fazer a minha parte. E fazer a minha parte é entender a doença, é entender que a recaída ela pode acontecer, mas que eu estou fazendo certinho. E o que é o fazer o certinho, né? Também é contribuir para que ele se mantenha em pé, em sobriedade, né? É ajudar na... Vamos numa reunião? Vamos numa reunião. Vou continuar frequentando o meu grupo de apoio? Vou continuar frequentando o meu grupo de apoio. Né? A família que daqui um pouco tem a dependência química instalada dentro de casa, né? Instalada, quando eu digo assim, é marido, é filho, ou é filha, né? Aquela coisa que está dentro da sua casa, tem que evitar o álcool, que é a porta de entrada, tem que evitar daqui um pouco. Gente, tem mães que internam o filho dentro da comunidade terapêutica, mas continuam usando a maconha dela e está tudo certo. Daí eu questiono como é que esse rapaz que vai sair de um tratamento, de uma comunidade terapêutica, vai voltar para casa e não vai recair sabendo que a mãe é usuária também. Mesmo que venha com aquele papo que a gente está cansada de ouvir, né? Que a maconha é recreativa, vamos fazer o bandeiraço da liberação da maconha, sabe? Então, assim, é insano, né? E daí aquilo assim, daqui um pouco aquela mãe só fuma a maconha dela, né? E beleza, ok? Só que o filho dela não, o filho dela tá na pedra, tá cada vez se afundando mais. Então, se hoje ela, como mãe, não consegue se libertar do vício dela, que é o uso da maconha, como é que ela quer que o filho dela se mantenha em pé, fazendo uso de pedra, enfim, da droga de preferência dele? Então, uma coisa, ela que nem eu digo assim, o tratamento é família e acolhido, né? Família e indivíduo. Precisa que se pensem junto, que se andem junto, que busquem o tratamento junto. Eles fazendo o tratamento deles dentro da comunidade terapêutica, enfim, e a família buscando o grupo de apoio. E mais importante ainda, né? Que eu sempre falo também, que nem sempre somente o grupo de apoio é o suficiente para ajudar a família. Então, a gente precisa entender que hoje a gente tem psicólogo, tem psiquiatra, né? Tem outras alternativas para também nos ajudar. Então, assim, não é somente um grupo de apoio que vai nos ajudar diante de todo aquele sofrimento e dor que a gente carrega lá dentro, entendeu? Então, eu preciso buscar essa ajuda fora. E é muito importante, né? Então, eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes as famílias chegam
chorosas, desesperadas, sem esperança nos grupos de apoio, né? E a gente está vendo pela escuta que não é somente o grupo de apoio que ela precisa de uma partilha individual com uma psicóloga que consiga dar outros nortes para ela, né? Que não é somente... O problema dela também não é só a doença da dependência química. Ela tem outras dores que precisam ser tratadas. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, né? E na cabeça das famílias, que nem sempre somente o grupo de apoio é só o nosso grupo de apoio. A gente tem outras alternativas, a gente precisa buscar, por ser algo importante, por ser algo que vai fazer a diferença na minha vida, porque eu preciso que essa mudança aconteça realmente, né? Para eu poder ajudar, então, ali o meu especial, que com certeza eu vou ter um trabalho, porque a doença é para o resto da vida. Então, assim, é que nem eu digo assim, eles, na doença deles, eles matam um leão por dia para que eles não vão fazer o uso da substância, aqueles que querem viver em recuperação. Porque com certeza a vontade vem, né? As frustrações acontecem e muitos deles acabam se frustrando e encontrando na droga aquilo que vai acabar com aquela frustração momentaneamente que eles acreditam que é a solução. A gente sabe que não, mas enfim, na cabeça deles é isso que passa. Então o grupo, ele nos fortalece exatamente nisso, né? Que eu consiga me manter firme naquele propósito que eu me comprometi comigo mesmo, né? E que com certeza a grande maioria das famílias é ajudar o seu especial ali, né? A tentar com que ele permaneça em recuperação, em sobriedade, frequentando grupos, enfim. É importante esse conhecimento, né? E uma coisa importante, né, que não existe o milagre, né? Aí a gente fala para as famílias procurar grupo e tal. Bom, então ela acha que ali vai acontecer um milagre, a vida dela vai ser resolvida, né? A Tati, vou lá no grupo da Tati, a Tati vai resolver o meu problema. Não, não é assim, né? O Antônio botou uma coisa aqui, ó. Quem mata o leão por dia acaba mordido. O segredo é não lutar, admitir que perdeu e, se possível, usar o leão como segurança da recuperação. Legal, legal, Antônio. E tem família que acha que vai ser um milagre, e não existe milagre, né? E algumas pessoas reclamam para mim, mas estão me obrigando, eu não sou obrigada. Não, cara, ninguém tá obrigando nada, né? Ninguém é obrigado. Eu sempre digo, fiquem felizes que vocês, os familiares de vocês estão numa clínica, numa comunidade terapêutica, fazendo algum tratamento e indicam para vocês frequentar um grupo para poder visitar, para poder fazer uma ligação, como eu até comentei numa reunião nossa, né? Que conheci uma comunidade terapêutica que, para receber a ligação do acolhido, a família tinha que estar presente numa reunião, para ligação também, né? E eu digo muito para as pessoas, fiquem felizes quando é sugerido isso para vocês, né? Porque isso é a preocupação do lugar certo, porque a gente sabe que é um conjunto, né? E a gente não pode ir esperando um milagre, né? Porque, infelizmente, não funciona se eu não me permitir e se eu não fizer um movimento contrário, né? Eu falo que milagre sem ação, ele não existe, né? Para tudo a gente precisa ter que agir, né? E a questão é justamente essa. Quando eu entendo, eu começo a agir, eu saio da minha zona de conforto, né? Eu gero crise e eu tenho que administrar essas crises. Então, a grande questão é o quanto eu estou buscando de conhecimento, né? E ali o rapaz ali falou, né, de matar um leão por dia. Não, o segredo não é lutar, não. Eu acho que é uma luta diária, independente do grau que tu esteja, né? Tu luta para que tu vença a doença, né? Porque assim, gente, eu vejo particularmente o quanto é difícil para o adicto se manter em recuperação. Hoje na nossa sociedade, que está tudo muito facilitado, e há anos é facilitado, o quanto isso é um sacrifício
difícil para o dependente químico que quer viver em recuperação. Porque a todo tempo tu está sendo colocado à prova. Em qualquer lugar que tu passa, muitas vezes tem biqueira, tem alguém bebendo na esquina, e está tudo muito facilitado. Então, assim, se não é uma luta, se não é matar um leão por dia, sinceramente, eu acho que daí eu acredito que as pessoas acham que estão curadas. Porque essa é a grande questão, né? A grande questão é o quanto hoje tu demanda na tua vida exatamente esse processo de recuperação, né? O quanto hoje tu tá buscando viver em recuperação. E é difícil. As pessoas que me disserem que é fácil viver em recuperação, eu vou ficar meio assim, vou olhar meio que, oi, tem certeza? Porque, olha, é difícil a família se manter no propósito, quem dirá o cara que tem uma doença instalada que não tem cura e que em qualquer momento que ele não estiver bem emocionalmente, ele pode vir a recair. Daí vocês vão falar que tem lapsos, né? Que sem querer eu dei uma recaidinha, mas já voltei. Então, quer dizer assim, é difícil lidar com a doença. Então, assim, é tenso tu te manter em recuperação, né? Eu acho que é um processo, eu acho que é possível. Claro que é possível, só que com certeza, uma luta muito grande que tu vence a cada 24 horas, né? Por isso, assim, mais 24 horas só por hoje, e eu acho que é isso, né? É exatamente isso. É tu deitar na cama e agradecer que por mais 24 horas, né? Por essas 24 horas que passou, eu consegui me controlar, trabalhar em mim, isso para que eu não venha recair, porque eu acho que não é fácil, tá? Na minha concepção, não é fácil. Olha, a Laurinha chegou! Laurinha chegou, tava demorando, Laurinha. A Laurinha só pensa em trabalho, agora nos abandona. Só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Só luta quem não se rendeu, a doença deve servir como guia do que não se quer e do que se quer para a vida. Só luta quem ainda tem reserva. Ai, fugiu. E não aprendeu o primeiro passo. Consegui ler. Acho que consegui ler tudo. Bom, deixa eu ver qual é outra coisa que eu tinha anotado aqui para ti. Diz-me. O que já mudou na tua vida, assim, que nesse teu processo, assim, de frequentar grupo, né? Qual a tua visão hoje? Eu pensava dessa forma, eu enxergava dessa forma, né? E hoje eu já consigo ver dessa forma, até porque tu também trabalha com os dependentes químicos, né? Tu também faz o amor exigente para eles, né? Sim. Bom, o que eu penso assim, né? Nesses 4 anos e meio, quase 5 aí, porque acho que já passou de meio, que eu tô fazendo reunião de amor exigente. Na minha vida como pessoa, mudou muito, assim, porque para mim o voluntariado é algo assim que eu tinha lá no meu subconsciente como algo que eu queria da minha vida, né? E que nem eu digo assim, ó, hoje eu acho que eu não pararia de fazer reunião de amor exigente, de ajudar nas reuniões de amor exigente, de coordenar, porque é algo para mim, é uma doação que eu dou do meu tempo que me engrandece muito como pessoa, tu entende? É algo que eu escolhi, talvez me escolheu primeiro, mas eu hoje digo, eu vou fazer porque eu quero fazer. Então, assim, eu consigo reservar na minha semana aquelas 2 horas aonde eu me comprometi em fazer aquilo ali, né? Por quê? Porque é para minha vida. É eu que sou a primeira pessoa a se beneficiar com a reunião do Amor Exigente. Então, assim, eu não tenho problema com a dependência química na minha casa. Os meus filhos não têm problema nenhum com dependência química. Eu nunca tive um filho meu dentro de uma comunidade terapêutica. Eu conheço a comunidade terapêutica através do Fabrício, que é meu irmão e dono da comunidade terapêutica. O meu irmão mais novo passou por um processo dentro de comunidade terapêutica, mas abortou o tratamento. O meu outro primo teve dentro da comunidade terapêutica, terminou os 9 meses. Só que são assim, ó, são pessoas que não são do meu convívio diário, tu entende?
A não ser o Fabrício, que eu trabalho com ele, e a gente se vê todos os dias. Mas assim, o meu irmão, eu não vejo, o mais novo eu não vejo todos os dias, o meu primo também não. Então, assim, falar em dependência química, né? Muitas vezes, que nem assim, o pessoal do grupo, é algo mais próximo, é filho, é irmão que convive, que necessita de ti. Então, hoje, para mim, estar fazendo esse trabalho é porque eu, como pessoa, quero melhorar, né? É a minha mudança pessoal, é o meu crescimento, é entender também que dentro do amor exigente eu consigo ver traços de codependente em relações que não é somente com a dependência química. E isso me cresceu muito como pessoa, né? E a gente tem um grupo de estudo que estuda codependência nunca mais. Esse grupo é maravilhoso, né? Por quê? Porque é para mim. É eu que leio aquilo ali, é eu que preciso transformar aquilo na minha vida e conseguir identificar em que pontos ainda são fracos para mim, que eu preciso trabalhar em cima, me fortalecer e conseguir mudar. Então, eu vejo que as reuniões de grupo, enfim, né, no Amor Exigente, tem o MADA, tem a tem NA, né, tem CODA, então tem várias reuniões de grupo. Eu me identifiquei com o Amor Exigente e, para mim, ele é para minha vida, né? Então, assim, eu consigo aplicar a cada princípio, né, que a gente estuda na minha vida, no meu dia a dia, com os meus filhos, né? A questão, eu digo assim, até começar o livro Codependência Nunca Mais, eram as minhas crianças, lembra, Neuzinha? Os meus bebês. Hoje não mais, tu entende? Porque a gente vai mudando. Porque eu escutei de uma partilha de dizer, não chama teus filhos adultos de criança, apesar de que vão ser eterna criança, né? Então, assim, eu tenho um de 25, eu tenho uma de 22, eu tenho uma de 18, você é vó já. Então, assim, meus filhos vão ser uma eterna criança para mim, só que eu preciso não me reportar a eles dessa maneira, né? Mas, enfim, então, assim, tu vai aprendendo, tu vai escutando outras pessoas, e eu digo assim, a pandemia, ela foi maravilhosa porque nos aproximou de pessoas de outros lugares do estado, né? Que tu conversa e que é uma outra realidade, mas que aquilo ali te faz pensar também e tu te colocar naquele lugar, naquela situação. Então, assim, para mim mudou muita coisa, eu acredito que ainda vai mudar muito, eu estou engatinhando nas reuniões do Amor Exigente, com certeza, tenho muito que aprender agora, eu digo assim, agora com a Dulce lá, com a Eliane lá, eu sei que eu vou aprender muito mais, porque só a Dulce é 27 anos, né? Então, assim, o quanto eu vou extrair delas conhecimento para minha vida e para poder ajudar as outras pessoas. E isso, família, né? Daí fora a reunião com os guris dentro da comunidade terapêutica, que eu acho muito importante, eu acho, assim, sensacional eu conseguir trabalhar com eles, assim, e o Fabrício ter permitido, né, que eu pudesse fazer esse trabalho com eles lá, porque é bem coisa de canceriana. É verdade, fogo, né? Não dá essas canceriana muito mãe, super protetora. E com os guris lá dentro da comunidade, foi bem assim, foi bem impactante para mim e muito legal, porque assim, é um outro universo, né? Uma coisa é eles, a doença deles, e eles estar lá em tratamento, e outra coisa é a família que fora adoecida, facilitadora, permissiva, tudo isso, né? E eu lembro que nas minhas primeiras reuniões com eles, eu acho que isso aí faz uns 2 anos, eu acho que eu comecei a dar reunião presencial para eles lá dentro da comunidade terapêutica. Eu lembro que minhas primeiras reuniões com eles era assim, ó. Ai, amor exigente, isso aí é lavagem cerebral. Ai, isso aí não é para mim. Por que eu tenho que estar participando das reuniões? Não faz sentido nenhum para minha vida. Eles diziam assim, deixa eu tomar uma aguinha que eu... E
E daí a gente foi desconstruindo isso, né? Porque a grande questão que eu penso muito é que a reunião de amor exigente é para todas as pessoas, né? Independente se é dependente químico ou não, porque eles também são pais, eles também fazem parte da sociedade, eles também são marido, né? Eles também são filhos, eles também precisam entender como é que os pais se sentem, né? Como eles vão se sentir quando os filhos deles começarem a daqui um pouco ter problema também com álcool, drogas, enfim, porque a gente sabe que a dependência química também é genética, né? Então, eles precisam entender isso. E hoje, graças a Deus, é mais tranquilo, já entrou no ritmo, né? Semanalmente eu estou indo lá, fazendo a reunião com eles, então a gente trabalha também os mesmos princípios, né? E conversa bastante. Então, assim, tem coisas que esclarece muito eles, né? Até o comportamento dos pais, que nem eu digo para eles assim, se a família não muda, eles precisam mudar, né? E isso é fato. Por quê? Porque, que nem eu digo assim, o que eu falei para vocês, lá eles têm muito mais reuniões do que a família aqui fora. Então, lá eles estão aprendendo muitas vezes muito mais do que a família aqui fora. Então, é que nem eu digo assim, ó, eles têm a obrigação de ser melhores, tu entendeu? E se eles veem que a família está fazendo alguma coisa errada, eles também podem sinalizar, né? Por quê? Porque eles têm esse conhecimento também. E a literatura do amor exigente é muito clara em relação a isso, né? Tanto para a família quanto para eles. Então, assim, é sensacional, maravilhoso, tanto a reunião para eles, dentro da comunidade terapêutica, quanto para a família nos grupos, porque eu acho que expande, né, o conhecimento e eles vão entendendo o processo, daqui um pouco vão se colocando no lugar da família quando escutam um não, daqui um pouco também trabalham a questão da rebeldia, de querer só ouvir o sim, né? Até inclusive em questão de se frustrar, né? Aprender que eu lembro que teve um princípio que a gente trabalhou assim no grupo, e aquela coisa assim, é meu, né? É meu, a mulher é minha, o filho é meu. Não, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém, né? Hoje tu está casado, mas não significa que a mulher é tua, ela não é um objeto, não te pertence. E o quanto eles entram dentro da comunidade muitas vezes fragilizados nos relacionamentos, né? Muitas vezes o casamento rompido e eles acham que porque eles estão dentro da comunidade eles vão resgatar e muitas vezes não, e muitas vezes acabou ali e eles precisam se trabalhar em relação a isso, por quê? Porque eles foram os responsáveis pelo final do relacionamento. Porque daqui a um pouco nenhuma mulher tem que ficar ali o tempo todo aceitando toda a dependência química, drogadição, e eles não querem sair desse universo, né? Então, assim, é tomar consciência das coisas que eu fiz. Não existe culpado, existe responsáveis, né? Daí, isso eu também falo muito, assim, tu é 50% responsável e o outro é 50% responsável. Então, cada um assume a sua responsabilidade e vamos seguir a vida. Não tem como eu ficar, mas foi por tua culpa, eu recaí por isso, por aquilo, por aquele. Não! Vamos parar. A gente precisa entender que eu sou responsável pelas coisas que eu faço, né? Então, eu preciso assumir essa minha responsabilidade. E quando tu entende isso, fica tudo muito mais fácil de lidar, né? Fica o fardo, aquele peso aqui nas costas de carregar aquele mundo, ele sai. E isso é importante para a gente, né? É entender exatamente o nosso papel. Nosso papel é de apoiar? É, mas eu vou apoiar eu vou apoiar conforme ele também quer ajuda. Eu não posso ficar eu fazendo tudo e o cara nada. Eu tenho a minha responsabilidade e ele tem a dele. Então, assim, eu não vou poder parar a minha vida para correr atrás dele nas bocas, nas ruas, enfim, tu entendeu? Por quê? Porque as coisas também dependem de mim. Eu preciso trabalhar, eu tenho a minha vida, eu sou, que nem a Laurinha diz, que eu acho sensacional, né?
eu já existia antes dele existir, então eu sou prioridade na minha vida. E eu preciso entender o meu papel, né? Não que eu vá virar as costas para o meu filho, para o meu marido, enfim. Mas a gente precisa se cuidar, né? E graças a Deus, o amor exigente, as reuniões, eles nos ensinam isso. Que eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim. E isso é muito importante. Quando a gente entende isso, então melhorou quase 100% a nossa vida. 100% seria se eles conseguissem fazer um tratamento e viver a recuperação. É verdade. É verdade. E tem tudo a ver com a valorização da vida, né? Porque aí a gente vai mudando, né? E aí eu vou mudando um monte de coisa na minha vida, né? A minha forma de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, os meus hábitos, as minhas atitudes, né? A gente vai com as metas, que eu adoro as metas, né? A gente vai fazendo coisas assim que a gente não estava fazendo, uma atividade física, uma organização. Tá aí a Laurinha, né? Que o quanto é importante a organização, né? Então, isso a gente termina aos pouquinhos indo valorizando a vida da gente, né? Hoje meu filho vive a vida dele e eu a minha com força, fé e alegria. É isso aí, né, Fátima? Resultado de grupo de apoio, né? Mente aberta, grupo de apoio funciona, né? E uma coisa, e tu tava falando dos meninos, né? Eu acho uma sacada muito legal lá da Colheriço, né? Sempre falei nas reuniões que a gente fazia, eu falo no meu grupo, falo para quem eu converso que eu acho uma sacada muito bacana, né? Até para desmistificar mesmo, né? Ah, amor de gente é para família. Ah, amor de... Não, não é. É para todo mundo. É para todo mundo, né? Não tem essa, é só pro A, para B. Não, é para todo mundo. Né? Todo mundo é adoecido e se tem um acolhido hoje que não tem filho, ele vai ter amanhã. Então ele já pode ir ali, né? Modificando a vida dele um pouco mais e vendo lá como é que ele vai fazer com o filho dele mais adiante, né? Mas, gata, 8h30, 2 tagarelas é fogo, né? Funciona e dá certo. Verdade, Fátima, funciona. A gente só tem que acreditar e entender que às vezes vai funcionar para mim e é esse o propósito e não vai funcionar para o meu. Pá, mas eu tô lá no grupo 1 ano, 2 e o meu filho continua na ativa. É ele, não sou eu, né? Eu conheci uma pessoa num grupo uma vez, 5 anos de grupo. 5 anos. E o filho dela na ativa. Depois de 5 anos que ela estava dentro de uma sala, o filho dela pediu ajuda. 5 anos. É muita reunião. Nossa Senhora. É muita reunião. E funcionou. Hoje está funcionando para toda a família já há uns bons anos. Então, é isso que a gente vai entendendo no processo, né? E isso é maravilhoso, né? Sou muito suspeita de falar. Mas, deixa eu falar para as meninas aí, que a Débora já tá ali, ó. O que nós temos então, né? Deixa eu ver. Domingo eu tenho uma live com o Kleber. Segunda-feira eu vou estar na Rádio Aliança. Terça-feira eu vou estar lá no Adriano, no Mais Família. E a Tati, quarta-feira que vem, né? Esperando lá na 59 de Cachoeirinha, né? As famílias de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí. É de Porto Alegre, pode ir também, né? Tem uma menina aqui de Porto Alegre, a Bruna, que não está aqui hoje, que ela está num grupo, que ela vai lá em Cachoeirinha, ela mora na zona sul de Porto Alegre, e ela vai lá em Cachoeirinha para assistir a reunião. Então, é como a Fátima falou aqui, né? Então, vão lá conhecer. Quem não conhece a Tati pessoalmente, vai lá conhecer. Acho que semana que vem eu vou conseguir ir, até para mim conhecer a Helena, que eu não conheço ela, só das redes sociais. E a Débora botou ali, ó, curso de desligamento emocional, dia 1º do 10. Temos algumas vagas ainda. Uma profissional top também, é a 2ª edição. A gente fez dia 1º e o pessoal ficou muito impactado, muito mesmo, gente chorando. O negócio foi top. E aí resolvemos abrir uma 2ª edição. O que mais? O que mais que a gente tem? Confraria Neuzinha Broto, começa dia 1º de outubro, né? Uma comunidade de estudo constante, autoestima, autoconhecimento, codependência, dependência química, recuperação, estudo constante. E dia 9 de outubro, um curso sobre codependência.
Desmistificando a Codependência. Um curso comigo, eu que vou ministrar esse curso. Dia 9 de outubro, um domingo, o dia inteiro. Depois vou colocar a arte aqui. Quem já quiser saber alguma coisa, chama a Débora ou me chama que a gente passa a informação. Mas é um curso domingo o dia inteiro. 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. E vão lá conhecer a Tati, né? Codependência. Ah, ela tá vendendo meu livro também. São Paulo tá te esperando, amada. Já te falei, só ano que vem, já falei. Ah, a Débora tá vendendo meu livro também, né? Meu livro também, por favor, comprem o livro da Neuzinha. E eu acho que era isso, gata. Muitíssimo obrigado por ter topado estar aqui, conversando com a gente, trocando essas ideias, que eu adoro isso, né? Eu acho tão bacana, assim. E quando a gente tem essas interações, assim, eu acho legal pra gente ir trocando ideias, se conhecendo, né? E sempre aprendendo, né? Eu acho que essa é a mágica, né, Tati? Com certeza, é isso aí. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho mais, atingir mais pessoas, né? Para que as pessoas entendam a importância que hoje é frequentar um grupo, principalmente quem está na área da dependência química, né? Quem está vivenciando a doença com seu especial. Então, é importante, vale a pena, dá certo, a mudança acontece. Lembrando sempre que a mudança ela acontece de dentro para fora. Eu falo sempre que há passos, às vezes, de formiguinha, mas o importante é dar o primeiro passo. A gente tomar a atitude de realmente tomar as rédeas da nossa vida, né? E não deixar a vida nos levar, e sim a gente direcionar aquilo que a gente quer. Então, é sensacional, super indico. Vamos lá, procurem um grupo de amor exigente na sua cidade, não precisa sair, mas que frequentem, participem, porque é muito importante, com certeza vai fazer uma baita diferença na vida de vocês e na das pessoas que estão próximo de vocês também. É isso. É isso, gata. E se não tem amor de gente na cidade de vocês, que a gente sabe, né, que às vezes não tem, tem as reuniões online. No site do Amor Exigente tem muita coisa para ver no site do Amor Exigente, então não deixem de procurar, né? Tati, muito obrigada. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Ah, Laurinha, ó, acho que eu vou levar a Tati junto. Cara, tô quase levando a cidade toda para São Paulo. Vamos, Tati? A Bruna já falou que vai. Aí, ó, mais uma, Laura. Meu Deus, vou fazer uma comitiva. Claro, Ó, sempre Amor é bom. Exigente. A gente precisa pensar o seguinte, né? A gente precisa levar a mensagem para as pessoas. Daqui um pouco, essa é a nossa missão aqui na Terra. Então, que a gente vá e faça bem feito, porque é esse daqui um pouco o nosso comprometimento. A Neuzinha já vem fazendo muito tempo, a Laurinha também, quem que eu ia falar ali? A Dulce faz há 27 anos, a Eliane também. Então, assim, as pessoas que hoje trabalham coordenando um grupo como voluntário estão fazendo um trabalho que com certeza está atingindo as pessoas e está fazendo essa mudança na vida delas. Então, assim, vamos lá. Quanto mais pessoas souberem que dá certo, né, é o que com certeza vai fazer a gente se motivar e ir atrás e com certeza ajudar mais pessoas. Meu Deus, já Isso querem aí. fazer um seminário com a gente. Tati, tu não tem noção. Não, tu não tem noção o que é essas mulheres junto. É que a Patrícia tá quieta hoje. Não tem noção o que é essas mulheres junto. Não tem noção. Elas ficam dando Olha, ideia e a minha mente fica fervilhando. assunto é o que não falta. Se a gente trabalhar grupo de apoio, codependência, a gente com Deu. certeza tem realmente muito assunto para seminário, realmente. 2 dias a fio aqui, ó. Com certeza, concordo com vocês. É isso Meu aí. Deus do céu. Meu Deus. Então tá, gata. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas, meninos. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Busquem ajuda. Cuidem de vocês, né, Tati? Importante, cuidem de vocês. Exatamente isso. Primeiro Viu? eu, segundo eu e terceiro eu. E não se arrependem, não se sentem egoísta. Não se sintam, porque assim, ó,
se tu não cuidar de ti, ninguém vai cuidar de ti. Então, entendam isso. Primeiro, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. E É outra, isso. né, Tati? Eu falo sempre para as pessoas, dependente químico, em recuperação ou não, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Por que que a gente não tem que fazer isso também, né? As famílias têm Com que pensar muito nisso, né? Bom, certeza. querida, tu não morreu, tu viu? Sobreviveu. Então já sabe, né? Qualquer dia a gente te chama de novo. Não doeu? Viu só? Nem Viu? doeu. Eu falei. Isso Ah, aí. Tati, brigadão, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? Um beijo no coração de vocês. E até uma Beijo. próxima. Beijos. Beijo. Tchau, Fiquem com Deus. gente. Tchau.